Sejam muito bem-vindos, meus maravilhosos e minhas maravilhosas que tenham aquário no mapa astral. Hoje vamos falar a respeito de 5 coisas que se darão logo na vida de vocês. Revelações de curtíssimo e curto prazo. Elas podem acontecer nas próximas horas, em 2, 3, 5 dias, no máximo em 1 semana e meia. Não passam disso. Então são coisas que realmente acontecerão com brevidade na vida de vocês. Estejam atentos aos alertas, principalmente, porque como eu sempre digo, as benesses a gente recebe e pronto. Mas os alertas carecem de atenção para que a gente transmute energias negativas, fazendo assim com que coisas desagradáveis não aconteçam. Tá bom, meus amores? Mas vamos lá. Na revelação de número 1, eu tenho uma situação que vai envolver uma mulher e o seu filho ou filha menor de idade. Provavelmente crianças com menos de 14 anos. Podem ser bebês, podem ser crianças em idade pré-escolar, podem ser pré-adolescentes. A sensação que eu tenho por esse jogo é que vai haver algum tipo de regularização de guarda. Pode haver o ajuste de um pagamento de pensão, pode ser que o pai dessa criança se mostre mais presente ou tenha que se colocar de uma maneira mais presente por conta de uma decisão judicial. Pode ser que um pai que nunca ajudou, nunca pagou a pensão, agora apareça querendo contribuir com as obrigações alimentícias desta criança. Eu acredito que eu tenho até usado mal a palavra ajudou, porque o pai não concede ajuda, né? O pai e a mãe têm obrigação com o filho, quer eles gostem ou não, mas os alimentos, as roupas, a educação não se colocam como ajuda, né? São, de fato, critérios obrigatórios. Então, eu peço desculpas se eu me expressei mal. De toda forma, fica nítido para mim que aqui a mãe cuida sozinha desta criança. Ela não tem nenhum tipo de, abre aspas, ajuda. O pai não cumpre com as obrigações e provavelmente vai passar a cumprir agora, seja por conta de determinação judicial, seja por remorso. O juízo bate a mente deste pai que resolve cumprir com o que é o seu dever e também se aproximar mais da criança, tá? É a primeira situação que eu vejo. Pode ser que essa criança tenha algum transtorno mental, algum problema neurológico, de repente é uma criança depressiva, pode ser uma criança muito ansiosa, pode ser uma criança que tenha hiperatividade, que se eu não me engano é uma questão neurológica e não psiquiátrica. Talvez essa criança esteja no espectro autista, de repente essa criança tem algum déficit de aprendizagem, enfim. Pode ser também que tenha um problema físico, teve paralisia cerebral ao nascer, alguma coisa nesse sentido. Neste caso, vai haver um avanço na condição da criança, vai haver uma melhoria, tá bom? É como se as terapias, talvez com fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, psiquiatras e todos os outros envolvidos, culminassem em um avanço desta criança, principalmente se ela nasceu com alguma condição física. De repente é uma criança que tem algumas limitações de movimento, algumas dificuldades motoras, então vai haver uma melhoria, tá? Nas duas situações, há positividade. Por quê? Pode ser que essa criança não esteja sendo custodiada corretamente pelo pai e agora ela passa a ser, ou pode até ser que a criança seja custodiada pelo pai, pela mãe, por 2 mães, por 2 pais, mas tem uma condição de saúde que não é muito bacana, mas que agora começa a progredir e traz felicidade para a vida da criança, para a vida dos pais também. Não sendo uma condição de saúde, talvez essa criança tenha alguns comportamentos meio diferentes de outras crianças que levaram os responsáveis a procurar um psicólogo, de repente se preocuparam por conta de alguns comentários, de algumas condutas e também vão perceber algum tipo de melhoria, tá? Então a gente tem 3 situações aqui. A revelação de número 2, ela é clichê, mas eu estou vendo, então eu terei que compartilhar com vocês. Infelizmente eu estou vendo de novo, eu sempre vejo essa revelação em vários signos, inclusive aquário. Eu estou vendo um homem surgindo nos caminhos de vocês.
Esse homem pode ser hétero ou homoafetivo. Então é uma previsão que vai atingir mulheres e rapazes, obviamente homoafetivos, pessoas que se relacionam com homens, né? Os homens não vão, os que são héteros não vão surgir aqui, e nem as moças que são homoafetivas. Então, alguém vai conhecer um homem e esse homem vai propor algum tipo de aliança a vocês. Ele vai querer, por exemplo, namorar, pode ser que ele até queira morar sob o mesmo teto se vocês já estão se relacionando com ele. Só que esse homem é pilantra, ele está se aproximando de vocês ou ele está querendo uma aproximação mais ampla por pilantragem, por safadeza, para dar o bote em vocês. Inclusive vem dizendo que ele está com vocês, mas ele já está sirigaitando com alguma coisa errada. Ele vai em um local público onde ele trai vocês de alguma maneira. Ele pode trair vocês com outras mulheres, com outros homens, com bebidas, com drogas, com criminalidade. Pode ser um homem vinculado a uma facção criminosa. Pode ser um homem que tem atitudes violentas com menores de idade. Não é um homem bom. Então vocês precisam tomar muito cuidado. O que eu tô vendo aqui? Que ele vai querer oficializar um compromisso muito rápido. Tipo assim, vocês se conheceram há 10 dias, 15 dias, ele já quer namorar, mas ele já quer se enfiar na casa de vocês, onde ele vai comer, beber e dormir. Não é aquele namoro onde a gente sai 1, 2, 3 semanas, depois a gente assume o namoro só diante do casal, depois de um tempo assume diante da família, não é isso. Eu vejo ele num desespero de evoluir a relação, que nossa, parece que o mundo vai acabar amanhã. Gente, desespero é indício de alguma atitude ruim. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, ninguém com raciocínio lógico, discernimento, equilíbrio mental vai querer se casar, vai querer se enfiar na casa de alguém com pouco tempo de relação. Na minha educação a gente não fazia isso nem com os amiguinhos de escola, tinha todo um tempo de amizade, até chamar para ir na casa, ou até a mãe deixar ir na casa da amiguinha, do amiguinho, não era zoado assim não. Hoje em dia a pessoa conhece alguém hoje, amanhã tá enfiando dentro de casa. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, Deus que me perdoe. Depois terminam num saco de entulho e são capazes de falar que a espiritualidade não zelou pela vida da pessoa. Então tomem um pouco de cuidado. Claro que todos nós estamos expostos a riscos, mas a gente tenta diminuir esses riscos dando uma certa distância. Se faz pouco tempo de namoro, vocês marcam em um local público, em um shopping, em uma praça, em um parque, num barzinho. Não vão levar qualquer maluco, maluca para casa de vocês, para atentar às vezes contra os filhos de vocês que são menores, né? Ou para fazer alguma maldade contra vocês. Então eu tô vendo um homem desesperado pela evolução de um relacionamento, cujo desespero obrigatoriamente envolve uma má fé. Ou ele quer abusar de alguém que está sob o cuidado de vocês, ou ele vai maltratar vocês, ou ele vai rapelar algum dinheiro que ele acha que vocês têm. Numa outra hipótese, esse homem pode, por exemplo, querer comer, beber de graça, fazendo vocês de empregados. Vamos lá, Aquário. Então aqui eu até me exaltei um pouquinho, porque a gravidade da situação é muita. E eu tô vendo que alguém pode ceder ao pedido deste cidadão por falta de discernimento. E aí a pessoa não se coloca só em risco, coloca outros. Os filhos, por exemplo, às vezes pais idosos, irmãs mais jovens. Então tomem cuidado, porque tem uma situação bem desagradável podendo acometer vocês e terceiros se vocês deixarem figuras mal intencionadas se enfiarem na casa de vocês com pouco tempo de relacionamento. Olha, a revelação de número 3 também não tá muito bacana não. Vem falando sobre conflitos que serão trazidos por um homem nestes dias com o qual vocês terão que lidar. Não sei se vocês terão que lidar só com o homem, provavelmente terão que lidar com os conflitos também, tá? Existe uma possibilidade desse homem ter a mesma idade ou ser um pouco mais velho que vocês, podendo ser um idoso. Então não vão ser os filhos, os genros, quem causarão esses problemas. Podem ser pais, padrastos, maridos, noivos, namorados, irmãos, cunhados, chefes, tios, enfim. Talvez nem esses, de repente vizinhos, colegas de condomínio, pessoas que residem em um mesmo quintal. Só que aqui não tem muito como vocês evitarem. O conflito vai acontecer, esse homem vai aprontar alguma,
vocês vão ter que lidar com a situação, recolhendo os caquinhos deixados por eles, e depois vocês vejam que providências podem ser tomadas, por exemplo, contra esse homem. Se é o caso de fazer boletim de ocorrência, de entrar com ordem restritiva, com algum tipo de processo. Então aqui a gente tem situações diferentes. Na primeira situação negativa, a previsão de número 2, eu tenho um homem querendo dar o bote, mas vocês podem evitar, se vocês não se deixarem levar pela conversa fiada que ele vai jogar em vocês. Principalmente de que ama, de que está apaixonado. Tem gente que cai na conversa de que com 2 dias tem alguém apaixonado, né? Mas enfim, essa é uma questão para outras previsões. Aqui não, aqui tem uma pessoa que pode ser alguém da família, um chefe, um colega de trabalho, um vizinho, causando problemas para vocês. Pode ser um fiscal da Anvisa, de repente querendo autuar o comércio, o estabelecimento de vocês. Enfim, são muitas as situações, tá? Então aqui tem um prato indigesto a ser engolido, ocasionado por alguma brava que um homem vai fazer. Esse homem não é aquariano, ele é de outro signo atentando contra aquário de alguma maneira, tá? Revelação de número 4, tá um pouquinho clichê também, mas pelo menos ela é positiva. Eu vejo vocês recebendo uma notícia que envolve dinheiro. Essa notícia vai possibilitar a vocês um ganho financeiro temporário, ou seja, vai abrir portas para vocês resolverem alguns problemas, de repente quitarem algumas dívidas, se organizarem financeiramente, mas não é um dinheiro eterno. É um dinheiro que vem e que depois não vem mais. Pode ser pagamento de férias, pagamento de 13º salário, algumas horas extras sendo concedidas. De repente, um trabalho freelancer, um trabalho por contrato com data pré-definida, um segundo vínculo de trabalho, algum trabalho que vocês resolvem fazer por conta própria, mas que não vai durar muito, pode até ser um empréstimo. Vocês conseguem uma linha de crédito, vocês se estabelecem, mas depois não vão ter outros empréstimos sendo concedidos, tá? Então é clichê, porque sempre saem nas leituras alguma situação mais positiva envolvendo dinheiro e muitas vezes apontam temporariedade. Aqui no caso tá saindo através da carta da cobra. Ela fala sobre algo que passa rapidamente. Traz uma notícia, traz uma benesse, traz dinheiro, mas passa rapidamente. Então, usem esse dinheiro com sensatez, com inteligência, para vocês depois não se arrependerem pelo mau uso ou por ter gastado com bobagens quando poderiam utilizá-lo para coisas sérias e eficazes. Na revelação de número 5, a gente tem uma benesse também. Diz que vocês querem fazer algo, mas recentemente vocês estiveram muito em dúvida. E por conta de todas essas dúvidas, vocês não deram início àquilo que vocês queriam. E agora, nos próximos dias, essas dúvidas vão se dissipar e os caminhos vão se abrir para que vocês iniciem aquilo que estava trazendo dúvidas para vocês. Iniciem, concretizem, façam, tá? Eu sempre digo que quando a gente tem dúvida, significa que a espiritualidade está colocando incerteza no nosso coração para que a gente não siga adiante. Quando uma coisa é pra gente, a gente não tem dúvida, a gente abraça e aquilo dá certo. Significa que a espiritualidade, pá, empurrou a gente ao encontro daquilo que nos pertence. Agora, quando a gente tem dúvida, significa que não é o momento de seguir adiante. Esse negócio de que na dúvida ultrapasse é um absurdo muito grande que se vê por aí. Na dúvida, a gente precisa pensar com mais discernimento. E aqui foi o que vocês fizeram. Houve uma dúvida, vocês pisaram no freio, agora essa dúvida vai se dissipar e vocês vão saber exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. Piriri, pororó. Tá bom, meus amores? Então, agora sim é o momento certo de seguir adiante ou até de desistir. De repente vocês estavam pensando assim, devo ou não devo desistir de um negócio que só está me dando prejuízo? Ai, não sei, vou esperar um pouco mais. Aí vocês esperaram. Agora vocês falam, não, realmente esse negócio já deu tudo que tinha que dar, tá me dando muito prejuízo, eu estou me endividando, vou desistir. Tentar um emprego, tentar um novo negócio. Então é o momento certo para se tomar uma atitude, tá? E graças a Deus vai tudo correr bem por conta do tempo específico de agir.
Então, no frigir dos ovos, a gente tem essas duas situações de perigo, a revelação de número 2 e a revelação de número 3. Na revelação de número 3 não tem muito como evitar, só tomem cuidado para não acentuar uma discussão. Às vezes na vida é melhor a gente se calar, engolir 5, 10 sapos, mas ter o controle da situação do que de repente falar alguma coisa, fazer alguma coisa que nos leve a um prejuízo muito maior. E na revelação de número 2, menos inocência, mais discernimento para vocês evitarem dores tanto a vocês quanto a terceiros. Tá bom, meus amores?